E aí, minha gente, que tal filosofar? Conhece-te a ti mesmo. O que será que este oráculo, escrito nos portais do Templo de Delfos, tem a ver com o filosofar? Nós sabemos que o ato de filosofar se trata de escutar e contemplar a realidade percebida e questionar também esta mesma realidade que vivenciamos, que está em torno de nós. Mas o que este oráculo tem a ver com o nosso filosofar? Podemos refletir juntos? É maravilhoso perceber que entre todos os mistérios que envolvem a realidade, que se expande, se espalha neste imenso universo, o mais profundo e inquietante se esconde no mais íntimo recôndito do espírito humano. O nosso ser é como um castelo. Lá no miolo deste castelo, no cômodo mais íntimo dele, está a essência do nosso ser. A nossa essência real e verdadeira nunca se perde. Nós podemos nos perder dela e aí vivermos numa espécie de alienação. Alienação tanto de nós mesmos quanto da vida e da realidade, como eu já disse. Porém, a essência nunca se perde. O que se perde é o caminho para ir até o miolo, até a essência, até o âmago da nossa essência, que fica escondido lá no nosso castelo interior, ou seja, na nossa vida interior. É claro que não é possível a gente se dar conta da nossa própria essência, de quem a gente verdadeiramente é, se a gente não se coloca em relação com os demais, com a vida que nos rodeia, com a realidade. Precisamos tomar ciência de tudo isso, de que tudo isso existe. E olha, eu acredito que todos nós, em certa maneira, temos a contribuição de todo mundo, de todos que nos rodeiam, que estão perto de nós ou até mesmo longe, de toda essa realidade para nos ajudar a nos conhecer. E vejam, cá entre nós, do meu ponto de vista, creio que todas as pessoas, mesmo aquelas que nos atrapalham a vida, que se tornam uma pedra no nosso caminho, sob o nosso sapato, podem nos ajudar no autoconhecimento. Porém, é muito importante que a gente esteja disposto ao amor próprio e ao saber quem a gente é de verdade, o que sente,
o que gosta, como gosta, quais objetivos a gente tem na vida, os sonhos, os ideais, enfim, tanta coisa. Sabe por quê? Porque se a gente não tem uma ciência suficiente da gente mesmo, e melhor do que dizer ciência, se a gente não tem consciência da gente mesmo, a gente corre o risco de se tornar marionetes. E marionete não sabe filosofar, não se movimenta por si mesmo. É um joguinho nas mãos do outro. Já dissemos há um tempo atrás que o ato de filosofar se dá também por questionamentos, por perguntas, colocar-se em diálogo com a realidade é muito importante para o filosofar. E não só colocar-se em diálogo discursando sobre a realidade, mas, sobretudo, perguntando a realidade sobre ela mesma. E deixar que a realidade também nos interpele, nos confronte. E algumas perguntas fazem parte, ou melhor ainda, algumas perguntas são mais frequentes em algumas fases da nossa vida do que outras. Por exemplo, quando nós somos crianças ou quando observamos um bebê, uma criança que começa a falar, a pergunta mais frequente que a criança tem é: o que é isso? O que é? Sempre está perguntando, fazendo essa mesma pergunta. Às vezes até parece um pouco chato responder o tempo todo a esta mesma pergunta da criança: o que é? Porém, é importante. Nós também deveríamos manter esta pergunta sempre viva na nossa vida, no nosso cotidiano, enfim. Mas vamos lá, vamos adiante. Depois chega uma outra fase da vida em que a pergunta mais frequente é: quem é? Quem é o outro? Quem é aquele? Quem é aquela pessoa? Quem é? E depois chega outra etapa da vida em que a pergunta que deveria se fazer mais frequente, porém não é tão frequente assim, devido a tantas situações, às vezes é: quem sou eu? Quem sou eu? Chega uma fase da vida, que é da adolescência ou da puberdade, em seguida adolescência, que muitas transformações acontecem na dinâmica do nosso corpo, da nossa vida. Hormônios começam, novos hormônios, melhor dizendo, começam a ser produzidos, a gente passa a questionar sobre a própria identidade, e nesta identidade passa a questionar também sobre a própria sexualidade. E esta pergunta merece resposta, porém nem sempre é feita, e quando é feita, a resposta não é dada adequadamente.
chega outro momento da vida em que a gente começa a se questionar o que devo fazer, não só em sentido ético-moral, mas também o que devo fazer para alcançar certas metas, o que devo fazer para ter o meu próprio sustento, o que devo fazer em relação a uma situação em outra, enfim, o que devo fazer? Aí então vem um certo momento da vida em que, ao olhar para o tempo que vivenciamos, percebemos que é muito mais longo do que o tempo que temos para vivenciar. E aí começamos a fazer uma outra nova pergunta: qual é o meu destino? Que sentido tem tudo isso? Eu tenho visto que muitas pessoas, de uma certa fase da vida em diante, se apega mais à questão religiosa, enfim, justamente para tentar resolver esta questão do sentido e do próprio destino. Que tal a gente olhar qual é a pergunta ou a questão que predomina neste momento da própria vida? Ainda mais, que tal a gente também procurar saber em que ponto está o nosso autoconhecimento, o nosso amor próprio? E diria ainda uma coisa muito importante e que não deveria desaparecer do nosso horizonte. Como estão as minhas relações? Relação com o meu semelhante, com a vida, com o meio ambiente, o mundo que me rodeia, com o universo, enfim. Como estão as minhas relações? Podemos pensar nisso? Até o próximo encontro.